João capítulo 2, eu quero falar hoje sobre você guardou o melhor até agora. É a nossa série de mensagens no livro de João, comecei na semana passada. Se você não esteve aqui, seria muito bom você pegar o vídeo da mensagem na livraria, DVD, ou assistir na internet. Nós estamos falando sobre o livro de João. Capítulo 2, do terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, Maria, o nome dela está aí, mas nós sabemos que o nome dela é Maria, estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformado em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Repita comigo essa frase: mas você guardou o melhor até agora. Verso 11, esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Na semana passada eu disse para vocês que o Evangelho de João é o mais simples e ao mesmo tempo o mais profundo de todos os evangelhos. Nós dissemos que esse evangelho é comparado como uma águia. Cada evangelho tem um simbolismo. Mateus usa o símbolo de leão, Marcos o símbolo do boi, Lucas o símbolo do homem, e João usa o símbolo da águia, pelo fato que João apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas também porque João é aquele livro que, como uma águia, é o único animal que olha para o sol sem machucar. É isso que João faz. João é tão profundo e tão simples que, ao ler esse livro, a gente está vendo Deus, mas não machucamos. A gente enxerga Deus, e Deus enxerga nós, e nós somos abençoados por eles. O meu desejo nessa série de mensagens é que você conheça mais a Deus, é que você aprecie mais quem Deus é, e o quanto Ele te ama, e quanto Ele me ama, através da pessoa de Jesus. O que João faz, com toda simplicidade, é nos levar a Deus de uma forma tão profunda. Então, na semana passada, nós introduzimos o capítulo 1, quando João diz: no princípio de tudo, no passado eterno, lá estava o Logos, a palavra, a razão. O Logos estava com Deus, o Logos é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele. Então, de uma forma linda, João, e eu falei isso, eu preciso só de repetir, o que João faz, ele fala aos judeus como aos gregos. E é importante que você entenda que João foi o último dos evangelhos, escrito 60, 70 anos após os acontecimentos que ele descreve. Os acontecimentos de João aconteceram por volta do ano 30, quando Jesus ministrou, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu. João agora, por volta do ano 100, 60 e poucos anos, 70 anos depois, ele começa a lembrar daquelas coisas, ele começa a entender, não só a lembrança de João é seletiva, ele só lembra do que é importante, mas ele lembra com significado. E ele começou a pensar a respeito do que Jesus era, do que Jesus é, e ele começa a escrever esse lindo evangelho.
O capítulo 1, ele serve de introdução para nós, como eu falei para vocês, e vocês têm a sua Bíblia aberta, eu espero. Eu queria que você olhasse um versículo importante que vai nos ajudar na introdução desta mensagem, no capítulo 1 ainda. Volta aí comigo, por favor, se você tem a sua Bíblia. Eu não tenho nenhum problema se você usa a Bíblia no telefone, contanto que você não usa para texto, se você usa no iPad, se você usa em qualquer coisa, mas use a Bíblia, traga a Bíblia. É importante ler a palavra de Deus. Então, quando a gente chega no verso de número 14, eu queria que você olhasse o que diz João, porque é a introdução da mensagem. Aquele que é a palavra. Eu entendo que nós temos algumas pessoas nos visitando e a sua presença aqui nos alegra muito. E se você não tem uma Bíblia, a gente tem sempre algumas cópias da Bíblia lá atrás. E se você é visitante, é só você levantar a mão, algum recepcionista, algum diácono vai te dar uma cópia da Bíblia. Nós temos alguém aqui, um visitando, que não tem uma Bíblia, que gostaria de usar uma cópia das que nós temos. Se tiver, não tenha problema. A gente tem sempre cópias da Bíblia para te ajudar e depois você pode comprar a sua na livraria. Então, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Olha o verso 15. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E aí no verso 16 ele diz algo tremendo, e essa palavra é importante, ele diz: todos recebemos da sua plenitude. A palavra plenitude, a gente vai voltar no texto, é uma palavra grega muito importante, a palavra é pleroma. Pleroma significa aquilo que é completo, aquilo que é inteiro. Ele diz assim: todos nós recebemos dele tudo o que a gente precisava. Tudo o que a gente precisa estava em Jesus. Nós recebemos dele alegria, paz, felicidade, salvação, amor, cura, libertação. Pleroma é muito importante. E essa palavra é importante. Assim, todos recebemos do seu pleroma, da sua plenitude. E aí ele diz algo interessante, assim: graça sobre graça. Graça abundante. A ideia do grego é essa: graça sobre graça, graça abundante, graça que transborda. E aí ele diz assim: pois, verso 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Lei é uma referência à lei dos judeus, mas é mais do que isso. Lei é uma referência às coisas que nós temos que fazer para alcançar a Deus. Ele diz: olha, Moisés deu estatutos, Moisés deu leis, Moisés disse o que a gente tem que fazer, mas ele diz: mas a graça, que coisa linda. Ele diz assim: mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Eu queria que você entendesse isso, porque esse é o pano de fundo desse milagre. E sem esse pano de fundo, o milagre é apenas uma história bonita, mas é só uma história. Jesus é a plenitude, ele é o pleroma, ele é tudo que a gente precisa, está nele. A lei, as regras foram dadas por Moisés, mas dele veio graça sobre graça, graça e verdade, graça abundante. E aí, quando nós chegamos no capítulo 2, João relata esse milagre. E é muito interessante que, quando você lê Mateus, você lê vários milagres em Mateus. A cura do leproso, a cura do cego. Milagres estão em todos os evangelistas. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os evangelistas descrevem os milagres de Jesus. E os milagres que talvez para nós eram os mais excitantes. Jesus andando sobre as águas. Uau! Jesus passando os olhos, as mãos nos olhos do cego, o cego vê. Uau!